Fala pessoal do Aprendemos Juntos, Matheus na área, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez para falar sobre um assunto bem interessante. O quanto o Onix custava em relação ao valor do salário mínimo desde o lançamento lá em 2013 até hoje em 2020. O Onix ele está custando mais em relação ao que o dinheiro vale no ano? Você vai descobrir agora neste vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou e de se inscrever no canal. A gente já bateu a meta de 600 inscritos e até o fim do ano a gente pretende chegar aos 1000 inscritos. Então a sua inscrição é muito importante. Muito obrigado e bom vídeo! Hoje, pessoal, uma comparação muito bacana aqui no canal. Qual o Onix mais caro em relação ao que o dinheiro valia na época de 2013 para cá? O Onix a gente sabe que foi lançado em 2012, que era o modelo de 2013 e até então é um dos carros mais vendidos do Brasil. Mas e aí, qual Onix custou mais em relação ao salário mínimo? É isso que a gente vai descobrir agora. Nós fizemos uma pesquisa sempre levando em conta o valor de lançamento de 2012, que era do Onix 2013, até o Onix 2020, que foi lançado em 2019. A GM, a Chevrolet, sempre faz alterações posteriores no valor. Vide agora o Onix 2020, que foi lançado a partir de um valor e agora já custa 3, 4 mil reais a mais nessa mesma versão em menos de um ano do lançamento. Então a gente levou em conta sempre o valor do lançamento e o valor do salário mínimo vigente. Nós usamos como base para descobrir o valor o salário mínimo, que é o parâmetro nacional para a gente poder comparar valores em diferentes épocas. Então, como a gente fez o cálculo? Nós pegamos o valor de lançamento do carro e dividimos pelo salário mínimo da época. Por exemplo, o Onix 2013, ele foi lançado em 2012, então nós usamos como base o valor do salário mínimo em 2012, porque o carro começou a ser vendido em 2012. A mesma coisa nós fizemos no outro ano, como em 2019. O Onix 2020 foi lançado em 2019 com salário mínimo vigente de 2019, nós usamos para fazer o cálculo. Então nós dividimos e a gente descobre um valor de quantos salários mínimos custava cada Onix em seu lançamento. E aí, tá curioso? Então você vai descobrir agora, começando com o Onix, claro, 2013, que foi lançado lá em 2012. O salário mínimo na época era R$ 622. O Onix partia na versão LT. Antes da gente falar, eu estou levando em conta sempre a versão LT. O Onix era lançado nas versões LS, a versão de entrada, mas a gente optou por usar sempre a versão LT, que se manteve do Onix 2013 até hoje em 2020. Ainda existe a versão chamada LT, nós usamos essa versão. A LT 1.0 em 2012, no lançamento do Onix 2013, custava R$ 31.690. O salário mínimo, como eu falei, era 622. Custava 51 salário mínimos o Onix. Guardem esses números, depois a gente vai falar qual foi o Onix mais caro já lançado e o Onix mais barato já lançado. Em 2014, o Onix partia de R$ 32.590 na versão LT e o salário mínimo aumentou para 678. Custava 48 salários mínimos o Onix em 2014, o Onix de lançamento de ano 2014. O Onix 2015 teve um aumento considerável no valor em relação ao seu sucessor de 2014. A versão LT 1.0 partia de R$ 38.990 e o salário mínimo na época era 724, o que equivalia a 54 salários mínimos. Já no ano de 2016, o salário mínimo custava 788 e o Onix 1.0 LT partia de 41.550, o que equivalia a 53 salários mínimos. Os anos chegando mais perto, a gente teve em 2017, nós tivemos o Onix 1.0 LT partindo de 44.890 e o salário mínimo era 880. Aqui a gente teve uma alta considerável no salário mínimo de quase R$100. Então o Onix nessa época custava 51 salários mínimos.
Em 2018, a versão LT 1.0 do Onix partia de R$ 47.900 e o salário mínimo já entrava na casa dos R$900, mais especificamente 937. E aproximadamente também o Onix custava 51 salários mínimos. O nosso amigo Onix 2019, desculpa, eu coloquei o dedo na tela, pessoal. O Onix 2019 custava R$ 48.150 e o salário mínimo R$ 954, o que equivalia a 50 salários mínimos no ano passado. E nesse ano, pessoal, estão curiosos para saber quanto o nosso amigo Onix, o novo Onix, custa em salários mínimos? Pois bem, pessoal, o novo Onix em salários mínimos hoje, deixa eu só rolar a tela aqui para mostrar para vocês. Hoje, em salários mínimos, o Onix 2020 custa 51 salários mínimos. Isso porque o preço de lançamento dele foi 51.590 e o salário mínimo ano passado era 998. Claro que ele já teve os acréscimos, mas a gente está considerando o preço de lançamento. Todos os outros modelos dos outros anos, desde 2013, tiveram alterações no valor quando chegaram no seu ano base. Por exemplo, o Onix 2013 foi lançado em 2012. Quando foi o ano de 2013, ele teve uma alta no valor antes de ser lançado o do próximo ano. Isso é normal, pessoal, mas a gente está usando como base valores de lançamento. O Onix mais caro já lançado, então, pessoal, foi o Onix 2015, que custava 54 salários mínimos. E o Onix mais barato, pasmem, foi o Onix do ano anterior, que custava na versão LT 1.0 48 salários mínimos. E aqui a gente tem uma comparação muito bacana. O Onix, quando foi lançado, o carro Onix com o nome Onix em 2013, custava 51 salários mínimos na época. E o nosso Onix hoje, que teve as alterações, diversas alterações no design, que é como se fosse um carro quase completamente novo, também custa 51 salários mínimos. Também custou 51 salários mínimos no lançamento do ano passado. É um dado bem interessante para a gente trazer, porque o Onix, quando lançou, então, 51 salários mínimos, e quando ele, digamos, relançou com outra plataforma, com outro design, com outras funcionalidades, também custava 51 salários mínimos ano passado. Pessoal, a pergunta que fica, e eu quero que vocês dissertem nos comentários e me ajudem a abrir essa discussão. O carro custa hoje, então, 51 salários mínimos, mas em relação à época, em relação às inovações da época e às inovações que foram mostradas hoje, esse valor se justifica? Esse valor deveria ser menor? E aí, pessoal, a gente sabe que falar de carro e valores de carro e valorização de carros no Brasil é complicado, mas o que você acha? 51 salários mínimos chegou a custar já 54 salários mínimos lá em 2014, épocas diferentes, economias também diferentes. Nós vivemos uma diversificação de ano para ano na economia, o dólar também interfere. Claro que o Onix não é um carro importado, mas interfere também em peças, interfere em diversos itens de valor do veículo. Mas e aí? O que você achou dessa comparação? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!